Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então voltamos para mais uma aula. Tá? Eu parei no diagrama de Venn, no caso, vou começar a fazer o diagrama de Venn, tá? Ah, e aqui o diagrama de Venn, né, Venn foi um matemático, né, que ele, né, encontrou o jeito de expressar, como eu coloquei aqui, entre aspas, graficamente, porque não é um gráfico, tá? A forma dos conjuntos, tá? Basicamente o que ele faz o quê? Faz balõezinhos ou círculos, elipses, coisa do tipo, né? Vou fazer aqui o exemplo, tá? E coloca os elementos lá dentro. Então, por exemplo, o meu conjunto A, tá? Ele tem os seguintes elementos, tá? O 1, o 2, o 5, o 3 e o 4, tá? Tanto faz a ordem onde é que eu coloco, né, os meus elementos. O 1 poderia estar aqui na frente do 3, blá blá blá, etc, tá? Lembrando, a ordem dos elementos não importa. Ah, professor, mas então por que você colocou aqui mais para direita, no caso da tela? Por que você colocou aqui mais para direita, no conjunto A? Simplesmente porque eu vou escrever meu conjunto B aqui também, junto com o A. Então, o meu B tem o 1, tem o 2, tem o 5, e tem o 7 e o 8. Tá? E aqui é meu conjunto B. Tá? E aqui é meu conjunto B. Certo? Então, basicamente é isso, né, que o diagrama de Venn faz. Eu escrevo com forma de, né, de balõezinhos, né, ou vou escrever, eu vou falar balõezinhos, tá? Mas vocês entenderam, né, o que é, tá? Os conjuntos. E o que acontece, né? Coloquei até essa anotaçãozinha para mim fazer. Quando a gente vai fazer as operações com os conjuntos neste formato, né, no formato do diagrama de Venn, certo? Fica muito mais fácil, né, a gente resolver o problema. Por exemplo, eu quero fazer o A união B. Então são todos os elementos que estão em A e todos os que estão em B, né? Então perceba que vou pegar outra cor, vou pegar um azul, tá? Então são todos os elementos que tem aqui. E você vê aqui que eles não se repetem, porque aqui eu só tenho 1, 3, 4, 2, 5, 8 e 7, né? Então é tudo isso. Vou pegar aqui, vou fazer maiorzinho. Tudo isso aqui, que eu circulei agora em azul, né, que não ficou bem, né, circulado, mas deu para entender. Então, quando você for fazer, tendo o diagrama de Venn, quando você for fazer as operações, fica muito mais fácil. Ah, professor, e o que que é a interseção? Então, a interseção é os que eles têm, né, em comum, ou seja, o que eles têm igual, né? Perceba aqui que tem três números que estão ambos aqui no balãozinho do A e estão ambos no B. Ou seja, esses três elementos aqui são a minha interseção, tá? Vou circular aqui o azulzinho como união e o vermelho como interseção, tá? Então veja como fica fácil, né, a gente resolver, né, os probleminhas, como a gente viu na aula anterior, de união e interseção, utilizando o diagrama de Venn, tá? Agora a gente vai falar sobre pertinência, tá? O que é pertinência? É se um elemento pertence ou não pertence a um certo conjunto, né? Pertinência de pertencer, tá? Então a definição é a seguinte: dizemos que um elemento X está contido em um conjunto A, quando o elemento X faz parte de A, ou seja, ele está lá dentro do A, né? Se a gente for trazer para o diagrama de Venn, né? Então eu tenho o meu conjunto A e tenho o meu elemento X aqui, né? E tem outros elementos aqui, ó. Vou fazer bolinhas, que são outros elementos que eu não sei o nome, né? Eu sei que um deles é o X, mas os outros eu não sei o nome por enquanto. Então, o X pertence a A, certo? E a gente diz, né, outra definição, que o elemento X não pertence a conjunto A quando o elemento X não faz parte de A. Ou seja, ele não está no conjunto A, né? Novamente, aqui só esqueci, pessoal. Então, aqui tem os elementos, né? Vou fazer bolinhas aqui, né? Essas bolinhas são os elementos, eu não sei quais, mas essas bolinhas, um eu tenho certeza que é o elemento X, tá? Então, só para deixar fechado aqui, tá? Então, só para deixar na outra anotação. Então, aqui é o contrário. Quando o elemento não está dentro do conjunto, a gente diz que ele não pertence, que é justamente esse símbolo aqui, né?
que nem eu não expliquei, esse é como fosse quase um E, certo? Ou tem muita gente que faz um C assim e um risco no meio, também, né? Tá? Mas não tem problema. Tanto faz como vocês acharem. E esse com o símbolo cortado assim na diagonal, que quer dizer que não pertence. A gente vai pegar o diagrama de Venn, então, né? Vou colocar aqui elementos. Coloquei uns elementos aleatórios, tá? Não sei. E o meu X, vou fazer um B aqui. O meu X está aqui, tá? Então, o meu X não pertence ao conjunto A, mas o meu X, né, ele vai pertencer ao conjunto B. Nesse exemplo aqui, tá? Pode ter um caso que vai ter tipo o elemento aqui. Ele vai não, tipo, não vai estar dentro nem do A nem do B, vai estar aqui, né, voando, entre aspas, não vai estar dentro do conjunto, né? Daí esse na verdade é o conjunto universo que é papo para outras, né, outra hora. Tá? Então, nesse caso, ele está pertencendo ao conjunto B e não ao conjunto A. Certo? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos fazer o exemplo 4, né, pessoal? Vamos resolver ele. Só que, deixa eu apagar isso aqui, por algum motivo estava escrito. Beleza. Então, aqui, ó, dado o conjunto A e B abaixo, quais elementos pertencem, ó, até grifei aqui, pertencem a A, e quais não pertencem a B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente viu na aula anteriormente, né? Que é ver isso daqui. Então, aqui a gente vai ver os números, né? Ou elementos, no caso, porque tem letras misturadas. Então, eu vou fazer aqui o 1 pertence a A, o número 2 não tem. Eu já estava fazendo a outra a B. Então, vai ser o 3 pertence a A. O 7 pertence a A. Lembrando, são todos os elementos que estão aqui, ó. Tá? O 5 pertence a A. A letra A, né, minúscula, pertence ao conjunto A. A letra B pertence ao conjunto A. Né, e a letra C pertence ao conjunto A. Certo? E agora a gente vai fazer os quais não pertencem a B, ou seja, os que não estão no B, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que pegar os que não estão aqui nesse círculo aqui. Então, o 1 não pertence a B, o 3 não pertence a B, o 5 não pertence a B, o A não pertence a B e o C não pertence a B, tá? Então, foi essa aula de hoje, tá, pessoal? Na próxima eu vou começar a falar sobre subconjuntos, tá? Deixar já a tela aqui pronta, tá? Então, não esqueçam de avaliar o vídeo, né? Deixar as suas perguntas, suas dúvidas, que assim que possível eu vou olhar e respondo, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.